Agora nós vamos falar sobre saúde, vamos falar sobre endometriose. Dr. Adilson Carlos Gomes, ele que é ginecologista e especialista em reprodução humana, é o nosso convidado de hoje. Dr. Adilson, endometriose é um problema que assola grande parte das mulheres, não é? Bastante, Rose. Hoje nós podemos dizer que a endometriose está presente em torno de 10 a 14% das mulheres que estejam na idade fértil. 14% aproximadamente, e talvez até mais, né? Porque às vezes existem grupos de mulheres que acabam não se queixando, não ir buscar ajuda médica. Mas é um número bastante alto de mulheres que são acometidas pela doença endometriose. O que é a endometriose? A endometriose, propriamente dita, ela é a presença do endométrio, que é aquela camada que tem mais internamente no útero, quando ele se encontra fora do útero. Então ele pode estar, por exemplo, na bexiga, em cima da bexiga, pode estar no próprio ovário ou nas trompas, é mais comum na cavidade pélvica, atrás do útero, numa região chamada fundo de saco de Douglas, é possível encontrar também. Também é possível encontrar endometriose no próprio intestino. Eventualmente ela pode estar presente na parede abdominal, por exemplo. Quais são os incômodos que ela provoca? Olha, Rose, a endometriose depende muito do porquê a pessoa procurou o médico. A situação mais proeminente, onde 40% das pacientes apresentam, é a infertilidade, só a infertilidade. 50% até 50% pode ter dor. Então, são sintomas gerais que a endometriose acarreta, mas aí existem sintomas específicos. Por exemplo, se tiver na bexiga, a pessoa pode até urinar sangue no período menstrual. Se tiver no intestino, claro que não só pela endometriose, pode ter outras situações, até como dor, mas a pessoa pode ter, por exemplo, diarreia no período menstrual, né? Então depende muito da localização. Há casos, por exemplo, descritos na literatura de mulheres que vertiam lágrimas de sangue uma vez ao mês quando menstruavam. Por quê? Presença de endometriose na conjuntiva ocular. Então, nesse momento pré-menstrual e no momento menstrual, essas lesões do endométrio que estão em locais fora do útero, eles incham, digamos assim, e isso pode acarretar o sintoma, ou dor, ou então fazer uma reação inflamatória, levar a aderências, ou outras situações como modificação do endométrio e infertilidade, ou esses sintomas, como eu falei, de acordo com o local onde a endometriose está acometendo. E qual que é o tratamento para esse tipo de problema? Nossa, gente, fiquei impressionada agora, verter lágrimas de sangue, doutor. Quando o endométrio ele está em locais que não é para estar. Porque a gente fala assim, olha, eu dou o exemplo que o endométrio ele tem muitas fechaduras, né? E o hormônio feminino, que é o estrogênio, ele é a chave. Então essa ligação hormônio-receptor vai ocorrer. Então ele vai aumentar essa reação tecidual. Se esse endométrio estiver no útero e a mulher não engravidar, ele vai ser eliminado como menstruação. Mas se ele estiver, por exemplo, no intestino, começa a ocorrer uma reação inflamatória, formação de nódulo, pode até levar a uma obstrução do intestino. E, como eu disse, na conjuntiva ocular, edemacia, aumenta a quantidade de hemácias ali e sangra. Pode ser no umbigo. Há casos relatados, um ex-aluno que descobriu na pleura, por exemplo, de uma paciente. Na pleura? Na pleura, no pulmão, numa região do pulmão. Então, isso é obviamente com diferentes etiologias. Então, a endometriose pode ocorrer por um extravasamento do sangue menstrual para dentro da cavidade abdominal, que nós chamamos de teoria de Sampson, que é a mais antiga e a que mais explica a maioria dos casos de endometriose. Mas pode ocorrer por alteração de metaplasia, alterações celulares, pode ocorrer por questão genética,
por uma predisposição imunológica. Então, havendo na formação lá do embrião algumas células que migram para lugares diversos, com o estímulo hormonal passa a ter essa reação. Nossa, impressionante. E qual é o tratamento? O tratamento vai depender, sobretudo, da queixa da paciente. Existem mulheres que têm endometriose e a queixa delas é só de infertilidade, dificuldade para engravidar. Por vezes nós vamos fazer a videolaparoscopia, que é o procedimento de diagnóstico de infertilidade, e encontramos endometriose espalhado pela pelve. Outras vezes, pacientes já com filhos, então que não tiveram a infertilidade ou que adquiriram a endometriose depois, apresentam dor e vão procurar o médico por dor pélvica, dor na relação sexual, cólica menstrual, e aí, em virtude do que elas apresentam, nós fazemos o tratamento. Então, por exemplo, se a paciente tem uma cólica menstrual, uma endometriose leve, não tem infertilidade, só o fato de suspender a menstruação, suspender significa o quê? Não deixar o endométrio proliferar, aquele endométrio que está em outro local também não vai crescer. E não crescendo, não vai haver esse inchaço, essa reação inflamatória que é peculiar da endometriose naquele sítio, e aí a paciente não terá dor. Às vezes nós temos que lançar mão de analgésicos, anti-inflamatórios, e excepcionalmente, nos casos mais graves principalmente, ou quando há esse desejo de engravidar, nós precisamos realizar a videolaparoscopia, que é um procedimento cirúrgico, né, feito em ambiente hospitalar, com anestesia, com preparo do intestino, e essas lesões são excisadas, são retiradas. Às vezes, nós lançamos mão de tratamento medicamentoso, que pode ser ou a pílula ou anti-inflamatórios também, ou hormônios que colocam a mulher numa situação que nós chamamos de pseudomenopausa. Porque endometriose não dá na menopausa. E por que não dá na menopausa? Porque na menopausa a mulher não tem mais o estímulo hormonal no endométrio. Então, nós criamos uma falsa menopausa numa mulher mais jovem e ela melhora muitas vezes desses sintomas. Mas tudo depende de qual é o objetivo dela. Recentemente foi lançado um novo produto a nível mundial, que é uma forma assim um pouco mais leve de tratamento e com grande possibilidade de sucesso em situações também muito bem selecionadas pelo médico e tudo, mas é uma das doenças, Rose, mais estudadas, felizmente, no mundo. Pra você ter uma ideia, existem congressos só sobre endometriose. Então, a cada ano, novos medicamentos, novos procedimentos, novas formas de explicação ou de diagnóstico existem, felizmente, né? Dizem que existe um perfil da mulher que tem endometriose. A gente fala que a mulher, pelo menos é um consolo, né? Que a mulher com endometriose normalmente são as mulheres mais inteligentes, mais cultas, com mais atividade social, né? Mas isso também tem muito a ver, Rose, com o perfil de alimentação, hábito intestinal, perfil imunológico, que essas mulheres mais estressadas, digamos assim, ficam mais vulneráveis imunologicamente. E outra coisa, né? Retardam mais a primeira concepção, demoram mais para ter a primeira gravidez. Nós dizemos sempre que as nossas avós tinham filhos com 15, 16 anos, hoje muito comum mulheres com 26, com 30 e poucos anos, buscando a sua primeira gestação. Por quê? Porque nós sabemos, obviamente, que o papel da mulher na sociedade não é, embora pessoalmente eu acho o mais nobre é a procriação, mas não é só esse. Nós, sociedade, exigimos muito da mulher, né? Até mesmo situações de estresse por trabalho, enfim, tudo isso aí hoje a mulher está carregando, né? E acaba, evidentemente, traz benefício para ela em alguns sentidos, indubitavelmente, né? Fazer a sua carreira profissional e tudo, depois disso buscar uma gravidez. Mas a gente sempre fala assim, a mulher não deve sair atrás de uma gravidez com medo de ter endometriose. Eu vejo situações assim,
Mas será que eu não tenho dificuldade? Não, você trata o problema depois dele descoberto. Mas um casal estabilizado no relacionamento, estando bem, evidentemente, ainda com projetos, mas já num relacionamento há algum tempo, às vezes vale a pena não retardar tanto a primeira gravidez. Eu falo que ter filhos é uma coisa tão maravilhosa que as pessoas, depois que têm, falam assim, puxa, por que eu não tive antes? É verdade. Né? Mas evidentemente que há o momento mais adequado. É verdade. Bom, doutor, eu acho que a nossa conversa foi muito interessante. Se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar algum e-mail, tirar alguma dúvida por e-mail, não é mesmo? Estaremos à disposição. Foi um prazer falar com o senhor. Igualmente, muito obrigada. Eu que agradeço.